Silva. Secretário, obrigado pela presença. E o assunto não poderia ser outro, senão essa negociação que o governo tem que fazer com as categorias. E aí nós temos, de um lado, as reivindicações de cada categoria, mas o levantamento feito no quadrimestre, que aponta o limite que o governo tem para negociar com essas categorias. O senhor já podia adiantar o que é que existe de real, que possibilidade o governo tem de negociar, o que é que pode oferecer? Temos conversado com as categorias. Ontem à noite sentamos com os policiais civis. Hoje de manhã já iniciamos essa conversa com os agentes penitenciários. Agora à tarde estaremos conversando com os militares. Iremos conversar com todas as categorias. A lógica é abrir um franco diálogo. Não há nenhuma possibilidade de chegarmos a um entendimento se não for através de uma total transparência dos números, um total avanço nessa forma de estar conversando com as categorias. Temos uma preocupação de não fazer o Estado retroceder. Essa é a preocupação maior do governador. O Estado do Piauí não teve nenhuma alteração de receitas em relação a dezembro. A situação que o Estado vive hoje é a mesma de dezembro do ano passado. Não houve nenhum aporte do governo federal de grandes recursos, não houve nenhuma liberação de convênios, a não ser uma pequena quantidade de liberação de convênios que já conseguimos puxar do governo federal. Recurso carimbado. Carimbado, conseguimos colocar na economia para girar a economia após a saída do calque. A preocupação nossa hoje, em entendimento com as categorias, é evitar que venhamos a ter uma situação de caos. Você pegar os dados de violência do ano passado, de dezembro, nós temos uma situação alarmante. O Coronel Carlos Augusto anunciou numa reportagem nesse final de semana que em dezembro do ano passado, somente na região do Palmorá foram 23 homicídios. Na região só da cidade, num bairro só da cidade, foram 23 homicídios ocorridos. Quase um por dia, né? Quase um por dia. Em abril, nós tivemos apenas um homicídio. Muito tem que ser melhorado na segurança pública. Nós temos consciência disso. Mas já avançamos muito. Foi noticiado aqui na bancada, nos meios de comunicação, em dezembro, o fechamento das escolas de tempo integral. Qual era o motivo? Falta de merenda escolar, falta de estrutura de funcionamento das escolas. Tínhamos noticiado o tempo todo, durante o mês de dezembro e nos meses anteriores, a situação de calamidade na saúde. Nós tínhamos lá UTIs fechadas, falta de medicamentos, dos normais até os excepcionais. Então, essa situação de caos que nós vivíamos lá em dezembro, tinha um só motivo. Os recursos que ficam girando na economia estavam parados. Parados por quê? Porque o Estado estava inadimplente, com convênios e com excesso de gasto de pessoal. Hoje, a nossa preocupação e o nosso esforço de estar indo categoria a categoria, dialogando, colocando os números e fazendo o convencimento é de que a gente não possa retornar àquela situação. Hoje, a situação é a seguinte, e é bom esclarecer isso para a opinião pública piauiense. Conceder o que está sendo solicitado e que está previsto em lei, levaria novamente o Piauí à inadimplência. Consequentemente, todos os recursos, todos os projetos que estão em andamento estariam novamente estagnados. E o processo de um retrocesso na economia seria uma coisa factível. Em dezembro, nós tínhamos lá uma preocupação com a folha de pagamento. Foi preciso alongar. Foi preciso alongar por quê? Porque parou o crescimento da receita própria, parou a economia. E nesse sentido é que a gente tem a preocupação de fazer com que a economia continue a crescer, que a gente continue a evoluir em recursos para executar obras, executar as políticas sociais do governo e fazer com que a arrecadação própria cresça e a gente possa ter a segurança de estabelecer um acordo com os servidores, garantir a folha de pagamento no calendário estabelecido e fazer a população sentir novamente as políticas públicas avançadas. Vamos lá, secretário. Eu quero saber do senhor o seguinte, talvez a pergunta que todo mundo está se fazendo. Ao que parece, o governo não vai ceder
a entrada no cálculo para pagar esses salários. Vai ter que parcelar esses aumentos que viriam, que já foram parcelados no passado. Vai colocar nesse parcelamento a compensação do tempo que esse salário não chegou antecipado para as categorias? Vai sim, Marcos. O governador orientou que nós iremos pagar o retroativo. Tá? Então vamos fazer o cálculo retroativo e vamos estar negociando o retroativo também com as categorias. Ou seja, ninguém terá prejuízo. A lógica é ninguém ter prejuízo, principalmente o estado do Piauí não ter prejuízo. Porque hoje a situação que nós temos é ou fazemos esse pacto ou vamos estar novamente caminhando para o caos econômico do estado do Piauí. Secretário, e com relação a essa colocação da oposição de que o governo diz enfrentar dificuldades para fazer o pagamento, mas amplia gastos em setores que poderiam ser contidos. Feitosa, voltando a dezembro de 2014, nós tínhamos lá um percentual de gasto com pessoal de 53%. Tá? Financeiramente, o Estado continua acima dos 53%, porque nós avançamos aí mais 1,4%, né? Por conta do salário do piso do magistério. Então, hoje, o Piauí compromete financeiramente, né, em torno de quase 55% da sua receita corrente líquida com o pessoal. Financeiramente não mudou. O que nós tivemos ali, não cansamos de agradecer ao Tribunal de Contas do Estado, foi uma colaboração de um entendimento de mudança de contabilidade que fez com que o Estado recuasse no seu limite de gasto com o pessoal e começasse a ter acesso a recursos. São esses recursos que vão alavancar novamente o desenvolvimento do Estado. São esses recursos que vão fazer as obras voltarem a acontecer. E o Tribunal de Contas deu uma grande parcela para o Piauí. Mas a realidade que nós temos é que, hoje, financeiramente, nós estamos no mesmo patamar. Em relação a contingenciamento e austeridade, eu lhe garanto que está sendo feito. Tá? Nós tínhamos, em dezembro, um patamar de custeio do Estado em torno de 80 milhões de reais mês. Hoje, sem nenhum decreto, sem nenhum corte linear de despesa, estamos com 75 milhões. Queremos avançar ainda mais na qualidade do gasto. E a preocupação nossa é contar, inclusive, com a participação da sociedade, em estar, através da ouvidoria, denunciando alguma coisa que venha a ser comprovado. Secretário, nosso tempo está esgotado, mas eu queria fazer uma última pergunta. A gente vai voltar a discutir isso em outras oportunidades. Como é que está sendo a recepção por parte das categorias às argumentações do governo? De forma muito sensata. Ontem a reunião com os policiais civis e hoje a reunião com os agentes penitenciários mostrou que eles estão entendendo o que está sendo colocado. Eles sabem que é melhor negociarmos e termos a garantia de pagar os salários com o calendário já colocado e o que está se propondo de reajustes parcelados do que se fazer uma situação de caos e o Estado do Piauí voltar a uma situação em que ele não vai ter condição de honrar com os seus compromissos com os servidores. Desembolso, quanto é esse desembolso que vai ser feito aí? São 16 milhões e meio é o impacto da folha do plano de maio. Então, o governo quer parcelar isso para caber dentro do limite da responsabilidade fiscal, para não exceder esse limite e não entrar na inadimplência. Esse valor é até onde o governo pode ir? Até onde o governo pode ir, dentro do que está estabelecido no percentual. 16 milhões seria o que nós teríamos que implementar de uma vez só. Esses 16 milhões extrapolaria os 45. Cai para metade, é assim, parcelado? Nós estamos querendo parcelar. 7 ou 8, e né? essa conversa é que está sendo feita olho no olho, mostrando os números, e tenho percebido, da parte dos servidores, entender a situação e dar uma cota de confiança ao governo e, certamente, se Deus quiser, vamos chegar a um entendimento que não prejudique aos servidores e muito menos ao povo piauiense. Secretário, obrigado pela presença aqui na bancada Piauí. O tempo está 1 minuto e meio, dá para as últimas da bancada. Vamos lá. Pode começar aqui. O secretário fica aqui e aproveita e acompanha as últimas da bancada. Feitosa. Lamentavelmente, passa muito mal o pai do deputado Robert Rios, professor Joaquim Magalhães. Ex-vereador de Teresina. Pedro Alcântara. Dia 19, a eleição do conselheiro novo do TCE.
Está marcado 19, 10 da manhã. O presidente falou já, o Temício? Já, o presidente. Já anunciou. A sabatina em seguida a eleição, dia Marcos 19, Melo. terça-feira. Nos bastidores dessa eleição aí tá mais tenso que a negociação do governo com as classes aí que querem aumento. Tá complicado. É verdade. Complicado. Mas vamos lá. Amanhã a gente volta com as últimas da bancada.